Que nós já vimos sobre a cosmovisão bíblica, também sobre o compromisso de viver como cristão espiritual. Obrigado. Nós vimos sobre a teologia da igreja. Tem muita coisa, né, a ser vista também, mas acho suficiente dentro desse tema, dentro desse assunto da unidade. E vamos para essa última parte, teologia da doença e da cura. Lembrando desses aspectos como componentes naquilo que Deus quer para nós, como vivermos em unidade, continuarmos vivendo dessa forma, cumprindo o que Ele tem para nós como seu povo, aqueles que vivem ou devem viver para que Deus seja conhecido, que Deus seja glorificado neste mundo, através das nossas vidas. Então, começando hoje, e espero terminar até o fim do mês, essa questão da teologia da doença e da cura. Ainda que a gente fale brevemente sobre esse assunto, ao falarmos desse assunto de doença e de cura, nós temos que ter em mente que ainda estamos falando de teologia. Ou seja, esse assunto tem sua definição, sua explicação absoluta. Não no relativismo que a gente vive quando cada um pensa o que quer, mas tem sua definição e explicação de forma absoluta em Deus e no seu plano eterno, que é explicado pela palavra de Deus. Não é explicado pelo homem, não é explicado pela mente humana limitada e nem relativista. Por isso esse assunto só vai ser entendido e corretamente vivido pelos cristãos, enquanto associado à nossa identidade cristã e o papel da igreja neste mundo. Senão, nós seremos levados por todo o vento, né, de doutrina, de novidade, de coisas que querem definir para nós como nós devemos agir, que são coisas contemporâneas do nosso tempo, como se fosse uma surpresa para Deus, e uma surpresa para o povo de Deus, o que está acontecendo nesse mundo agora. Nós não podemos cair nessa armadilha. Então, a gente precisa entender que nada mudou. O assunto de doença, de cura, de pandemia, tudo isso é definido e explicado de forma absoluta na palavra de Deus. E à medida que nós entendemos e aceitamos isso para a nossa vida, nós vamos viver conforme Deus quer. Ou nós seremos levados pelos nossos próprios raciocínios, que vão nos enganar e levar a uma vida enganosa. Certo? Um trecho interessante que nos ajuda a entender essa definição e explicação de forma absoluta. Lembrando que esse trecho, lógico, o contexto geral desse trecho, ele está lá em Gênesis, né, capítulo 3, justamente no afastamento do homem de Deus e do plano que Deus tinha original para este ser humano. Mas esse trecho aqui explica, agora do lado do Senhor Jesus, do lado redentor, o que Deus está fazendo. Uma das coisas, né, que Deus está fazendo aqui na nossa vida, no nosso corpo inclusive. Ele vai nos ajudar a entender que nosso corpo não é mais o que devia ser. Nós estamos sujeitos a certas coisas, doenças e uma série de coisas, justamente pela definição que a Bíblia fala sobre esse assunto e a explicação que ela dá. Então, 1 Coríntios 15, 53 e 58 diz: porque é necessário que este corpo corruptível, né, que nós todos temos em comum, nosso corpo é corruptível, ele não é mais o que devia ser,
se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Uma coisa que a gente tem que entender aqui é que a definição absoluta da doença e da cura é que nós nos encontramos, todos nós, num estado de anormalidade física, presente na raça humana, que a gente pode chamar de doença, ok? E que o seu retorno à normalidade é a cura, ok? Parece óbvio, mas o que não é tão óbvio, principalmente para a sociedade em que a gente vive, e os cristãos esquecem, é que isso só existe, ok? Esse estado em que nós vivemos só existe porque há uma explicação que está a seguir aí, né? A explicação também absoluta da doença e da cura, que a gente já sabe, né? Mas precisamos ser lembrados. A consequência do pecado do homem, que o afastou da vida em Deus. Isso é a explicação para a doença que a gente enfrenta, que tem por aí, no mundo inteiro. Pode ser a nível de pandemia, pode ser mais regional, não interessa. E a sua redenção final, realizada por Deus, é a cura. Então, nesse mundo e nesse momento histórico que a gente vive, não há como viver fora dessa realidade, né, de todos nós, de alguma forma ou outra, somos acometidos por doenças. Às vezes a gente percebe e trata, às vezes a gente nem percebe, está o nosso organismo lá funcionando, mas é uma realidade para todo ser humano, seja ele alguém que tenta se proteger ao máximo, usando os recursos que ele descobre, que ele vai atrás, não interessa, ou seja alguém que é totalmente negligente com o seu corpo, com a sua saúde. O fato é que essa é uma realidade comum a todas as pessoas. Não há nada que o ser humano possa fazer, depois de Gênesis 3, que o faça viver fora da realidade da doença, do corpo físico que está se deteriorando, e que ele vai chegar a um ponto de parar de funcionar, ele vai morrer. E todo ser humano, mesmo descrente, sabe disso, ele pensa muito nisso, inclusive. E isso só existe porque o homem se afastou de Deus. E a cura total disso tem a ver com o homem que é reaproximado de Deus por intermédio da obra do Senhor Jesus Cristo. Então as coisas não simplesmente acontecem, as coisas não são causadas, em palavra final, pelo ser humano. O ser humano pode até provocar, pode até criar doenças, pode multiplicar essas coisas, mas isso é possível porque a doença, porque a nossa fragilidade, porque o nosso corpo está morrendo, porque a gente é sujeito a essas coisas, e fazemos isso aos outros, inclusive, porque o pecado é parte do homem agora, mas não é a parte normal. Isso é uma anormalidade adquirida depois que o homem se afastou de Deus. Mas agora é assim que nós vivemos, não é? E percebe que esse trecho de 1 Coríntios 15 que a gente leu, fala que a própria motivação cristã para o uso do corpo físico, percebe, não está à toa aí.
gente vai ler esse trecho inteiro na ceia, quando a gente pensar na ceia do Senhor. Mas a própria motivação cristã para o uso do corpo físico é o serviço a Deus. Percebe? Ele conclui todo o pensamento no uso do corpo pelo cristão. Fala assim, ó, o que você deve fazer, usar o seu corpo físico, deve ser usado com a motivação de servir a Deus. Por isso que ele termina lá com portanto, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele estava escrevendo para cristãos que enfrentavam doenças, que enfrentavam dificuldades, que a gente vai ver mais para frente, Deus permitir, como isso era comum dentro da igreja, e como a igreja participava do contexto de pessoas doentes dentro do seu meio. Não eram afastadas do meio, mas eram trazidas para dentro do corpo de Cristo, ok? Porque faz parte do povo de Deus se cuidar também nisso. Mas a própria motivação para o uso do corpo físico é o serviço a Deus, que se baseia, percebe? Na certeza da redenção do seu corpo, como evidência da sua redenção em Cristo. Ou seja, a pessoa que tem certeza que ela é salva, que ela pertence a Jesus, ela tem certeza também de que o seu corpo físico aqui, por pior que ele esteja nesse momento, por mais deteriorado, por mais acometido de doença que ele possa estar nesse momento, ela tem certeza que o seu corpo vai ser redimido, vai ser transformado, vai ganhar um corpo novinho um dia. E por isso, ela gasta o seu corpo aqui no serviço a Deus. Percebe? Uma coisa motiva a outra. Então, um cristão que não acredita muito nisso, não acredita muito ou não tem certeza, ou pode ser que não seja um cristão, né? Mas a pessoa que não tem certeza às vezes do seu relacionamento com Deus, o que ela tenta fazer muitas vezes é se preservar, porque ela acredita que a sua vida, o máximo que ela pode ter na sua vida, é nesse corpo enquanto ele está aqui. A hora que acabar isso aqui, acabou. E ela não tem nenhuma esperança que isso vai ser diferente. Ela não tem uma esperança na eternidade, muito menos esperança que há um propósito. Ela não entende, não há sentido em que o seu corpo aqui cumpra propósitos aqui, que vão ter reflexo na eternidade dessa pessoa. Ok? Mas o cristão conhece a Bíblia, tem o Espírito Santo dentro dele, isso deve ser uma realidade muito tranquila para ele. Tem que ver a sua vida nesse mundo como sendo algo útil para ser usado por Deus, até quando Deus quiser usar. E Deus decidiu nos fazer, de uma forma composta, onde nós temos um espírito, uma parte imaterial, Não estou discutindo aqui os meandros da teologia, se é 3 partes, se é 4, se é multiforme, mas nós temos uma parte imaterial que é ligada a esta parte material, que é o nosso corpo. E quando há esse desligamento, então a pessoa não tem mais o que fazer aqui nesse mundo. Ela não existe mais de forma útil aqui neste mundo onde Deus a colocou para viver. Ok? Deus, inclusive isso é tão verdade que quando Deus nos trouxer de volta perfeitos, Ele nos trará com um corpo, porque foi assim que Ele fez o ser humano. Não é só o espírito que importa. O grego, os filósofos acreditavam nisso. O que importa é o espírito. Errado. Deus fez o ser humano de maneira completa, com a sua parte espiritual e sua parte física. E o ser humano é o que deve ser quando essas duas coisas estão perfeitas. E um dia Deus vai fazer isso com o cristão. Outro trecho interessante para a gente pensar é 1 Coríntios 3, 10 a 15, onde Paulo
falando da própria vida dele, definindo a maneira como ele vivia e encorajando a igreja a viver dessa forma, nos apresenta algumas realidades. Segundo a graça de Deus, que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Está falando do seu papel como apóstolo, depois outras pessoas, que viriam em seguida, os pastores e mestres ali que viriam assumir as igrejas que vão sendo formadas ali, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Alguns princípios interessantes nesse trecho, pensando nesse contexto, do nosso corpo, é que, primeiro, o fundamento é Jesus na vida da pessoa, e a gente vê isso em outros trechos também, a gente não vai ver agora por causa do tempo, mas Jesus é esse fundamento, e sobre o fundamento que é Jesus, Paulo estava edificando. Edificando a igreja significa edificar o quê? Pessoas, a vida delas. Estava trabalhando para que elas fossem parecidas com o Senhor Jesus. Então, fundamento, ponto de partida para que isso aconteça é que se a pessoa tem Jesus na vida dela. Outra coisa interessante é que o que cada um edifica sobre Jesus é a sua dedicação em servir a Jesus segundo as instruções bíblicas. Todo o contexto aqui de Coríntios vai mostrar isso. Paulo não trabalhava, não usava a sua vida, não usava o seu corpo, não se gastava baseado nos seus pensamentos, em como ele achava que o seu corpo deveria funcionar ou não. Ele gastava a sua vida, que significa gastar o seu corpo, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, se desgastava, usava a sua vida nesse mundo, baseado nas instruções da palavra de Deus. E é isso que significa ouro, prata, pedras preciosas. E é o antídoto viver segundo as instruções bíblicas, ou seja, edificar dessa forma, é o antídoto de vivermos uma vida sem valor eterno, que é simbolizado por madeira, feno e palha. Percebe? A maneira como a gente usa o nosso corpo nesse mundo aqui, ela ou está cumprindo o que Deus tem, o propósito que Deus tem para o nosso corpo, para a nossa vida aqui, ou ela está, na verdade, nos prejudicando em relação a termos uma vida que vai render o propósito para o qual Deus nos salvou, que é essa vida ser algo bom na eternidade, ter sido usado para aquele que comprou você, porque a salvação é isso, não é? Uma das formas da salvação é a gente entender que nós vivíamos do jeito que a gente bem entendia, nós achávamos que éramos de nós mesmos, que a nossa vida era para ser gasta por nossos deleites, para a nossa própria vida, segundo o nosso pensamento, o nosso interesse, e Jesus salvou, ou seja, resgatou a pessoa desse monte de mentira, dessa vida falida, frustrada, inclusive. Isso é explicação porque as pessoas vivem frustradas, mesmo fazendo o que elas querem, porque elas não estão vivendo conforme o propósito de Deus para elas, conforme o sentido que Deus dá para elas, e está na Bíblia esse sentido, deviam viver para a glória do Senhor, não para si mesmas. Então, Deus resgata a pessoa, e agora essa pessoa, a vida dela possui impacto na eternidade. Ela pode, o jeito que ela vive aqui, ela vai receber benefícios eternos, porque ela está
agora atingindo o que Deus tem para a vida dela. Só que isso tem que ser feito aqui. Não existe depois que morreu, né? E muitas religiões inventam essa besteira, tentando jogar para a eternidade. Não, aí depois na eternidade, você vai receber, na verdade, a recompensa, né? Ou a vergonha de ter vivido fora do que Deus queria. E é só isso que vai acontecer na eternidade, né? Na relação ao nosso corpo. Haverá um momento no plano de Deus em que nossa vida terrena será avaliada segundo os critérios bíblicos. Como é que eu usei o meu corpo? Como é que eu gastei a minha vida? Não dá para gastar a vida para o Senhor assim, só no pensamento, sabe assim, ó. Estou aqui, estou meditando na vida cristã. Isso para Deus não vale nada. Minha meditação na vida cristã tem que virar o que eu faço com a minha vida, com o meu tempo, com o meu corpo no dia a dia. Ficar ali no mundo das ideias, sem gastar a sua vida aqui, é certeza de vergonha na eternidade. Agora, gastar a vida aqui, do jeito que Deus preparou na Bíblia, conforme os princípios da palavra, para aquilo que Deus nos salvou, também é segurança, é certeza de coisa muito boa na eternidade. Então, viver para Deus, de forma bíblica, isso é viver para Deus hoje, não quando a pandemia acabar, entende? Não quando a gente se sentir bem, não quando eu me sentir mais confortável, não quando eu achar que agora eu estou mais seguro, porque em momento algum na palavra existe isso aí. Os cristãos foram usados em situações onde eram mais fáceis ou mais difíceis, isso não interessa, porque é Deus que tem o controle disso, e Deus escolhe nos colocar nos momentos da história que Ele acha melhor para nós, que Ele sabe o que é melhor para nós, que Ele sabe o que nós precisamos para continuar cumprindo a essência que Ele escolheu para nós, e está na Bíblia isso. Então viver para Deus de forma bíblica hoje é o que eu tenho, não tenho amanhã. Você também não tem. Você não tem quando se tornar as coisas mais confortáveis. Isso é um engano. Hoje é o critério que definirá a nossa vitória ou vergonha na eternidade, representado aí pela figura do galardão ou do dano. E precisamos pensar qual o propósito da vida de cada cristão nesse mundo, capaz de determinar todos os outros propósitos menores. E como está determinando de maneira prática. Porque senão fica na teoria, né? Senão fica assim, eu sei que Deus quer que eu use a minha vida para Ele. Mas como na prática isso está acontecendo? A resposta a essas duas perguntas depende do entendimento bíblico, do que significa ser um cristão, e se esse cristão está vivendo conforme sua identidade nesse mundo. E a gente respondeu essas coisas quando falamos da teologia da igreja. Por isso tantas mensagens sobre a teologia da igreja. Porque estudar sobre a teologia da igreja é estudar sobre minha vida nesse mundo. Como é que eu tenho que gastar a minha vida aqui? Para que eu estou aqui? Para que estamos juntos? O que Deus quer com a nossa vida aqui? Então, pelo fato de Deus ter nos feito seus filhos e filhas, e filhos que vivem cumprindo os propósitos de Deus para as suas vidas e para esse mundo, inclusive, porque a igreja local é a maneira de Deus ser visível para a sociedade na qual ela está plantada. Tudo que Deus determinou para nós, como povo de Deus, tem que ser realizado por meio de formas que cumprem a essência do nosso chamado nesse mundo. Então, não é possível vivermos virtualmente, porque a vida que a gente recebeu de Deus foi ordenada e planejada por Ele, com o alvo de glorificar a Deus, sendo possível vivê-la idealmente por meio do relacionamento real, não virtual entre as pessoas, e com elas. Nós não somos só uma parte imaterial, nós não somos somente uma imagem.
Deus nos deu um corpo porque é assim que, como ser humanos, funcionamos neste mundo. É assim que, de maneira completa, cada um de nós glorifica completamente a Deus. Então, Deus não separa. O dia que Ele me separar o meu corpo do meu espírito é que eu estarei morto. E Ele que decide isso. Não sou eu nem você. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que viver de maneira integral. Eu só consigo viver de maneira integral, e você também, né? Nós não somos outra coisa a não ser o que Deus nos fez ser. Somos seres humanos, feitos à imagem e semelhança do Senhor. E Ele decidiu que a nossa vida acontece de maneira visível, física. É assim que a gente vive. Não fazer isso não é viver de maneira ideal, de maneira completa. A gente pode usar recursos, por exemplo, ter irmãos agora assistindo a gente, legal, mas isso não significa o ideal como Deus nos criou para viver entre nós. Isso ajuda em algumas situações, isso pode facilitar, mas jamais vai substituir o plano de Deus, que foi nos fazer pessoas que têm uma mente, têm um espírito, uma alma, corpo, emoções, que vivem junto com os outros, que interferem, que têm cheiro, sabe? É assim que Deus nos fez. A vida funciona assim. Ele criou isso. Eu não posso decidir diferente. Quem sou eu? Então, algumas situações interessantes para a gente ser relembrado, que não é possível viver de maneira virtual, e nada funciona disso, na verdade. Assim, a gente tem um jeitinho para as coisas, mas na verdade, quando a gente vai viver, mesmo a gente nem percebe como essas coisas são tão naturais. Por exemplo, o cristão e sua existência pessoal, sua saúde, tem muito a ver com a saúde física, doença tem a ver com a ausência disso, com alguma alteração nessa saúde, sua parte mental, emocional. Por que ele faz, por que você faz exercício físico? Por que Deus nos criou dessa forma? Isso afeta o nosso ser, não afeta só o músculo que você está mexendo, porque Deus nos fez de uma maneira completa, integral, as coisas são integradas dentro de nós, quando você faz alguma atividade, quando você usa o seu corpo de certa forma, aquilo traz benefícios não só físicos, mas em outras áreas da vida. A própria questão do trabalho, desde o começo, Deus falou para o homem que ele tiraria do quê? Da terra o seu sustento, teria que mexer em algo físico. Deus não criou o homem com home office, sabe assim? Não dá. Inclusive para ter um home, alguém teve que fazer uma casinha ali para você, alguém teve que construir um fiozinho para você estar conectado não sei aonde, é físico. Quando você precisa ir ao médico, por exemplo, é legal, às vezes você vê assim, nossa, atendimento, às vezes faz gente que não quer gastar tempo, ficar em casa ali, faz uma consulta médica. Agora, pode ajudar. Agora, você percebe que isso tem um limite, chega uma hora que não dá, está ali botando os bofs para fora ali, assim, não, pode falar aqui que eu vou, você não tem nem recurso, você nem sabe o que fazer. Vai no dentista virtual, alguém já resolveu o cárie virtual aqui? Eu nunca resolvi. Tem que alguém meter o motor no dente lá. Olha, sinta-se bem, vou tratar virtualmente seus dentes. Conserta seu carro no mecânico virtual, por exemplo. Enfim, exemplos, a gente precisa pensar assim, a vida não acontece assim.
Às vezes a pessoa quer nos convencer que isso vai funcionar. Isso nunca vai existir, pessoal. Porque não é assim que nós fomos criados. O ser humano não tem como sair disso. Ele é uma criatura, ele foi feito dessa forma. Pensa no cristão e na sua família natural. Casamento virtual, como é que acontece? Será? Eu também não, né? Pensa bem, casamento virtual vai gerar procriação virtual, né? Olha as bobeiras, né? Como é que você se relaciona com uma pessoa? Como é que você cumpre a ordem de procriar que Deus deu? Existe, é bobagem, se não for do jeito que Deus criou para ser, né? Ter filhos, ter uma família, reflete a imagem de Deus, para aqueles que Deus preparou para isso, ok? Deus não preparou todos para isso, mas para aqueles que Deus preparou, é a forma de fazer isso, que cumpre essa essência de Deus ser glorificado, Deus ser conhecido, ter a sua imagem refletida no ser humano. Como é que você cuida de alguém na sua família, no teu limite de cuidado virtual? Tem um limite, não tem? Os profissionais aqui, né, área de saúde, pensa bem, você tem que encostar a mão lá, você tem que ajudar, conversar com pessoa real. Como é que você exerce o teu amor, se não for presencial? Como é que você protege pessoas físicas, se não for fisicamente? O cristão e sua família espiritual, a gente tem meios assim, né? Fala assim, vamos ter um discipulado. Pode ser, algumas formas podem ajudar. Mas pense, irmãos, por que o Senhor Deus, os judeus tinham toda a palavra de Deus do Antigo Testamento escrita, antes do Senhor Jesus, por que Jesus teve que encarnar nesse mundo? Como é que os homens aprenderam a seguir Jesus? Deus criou esta forma, isso não é assim, opcional. Jesus ensinou as pessoas a segui-lo, e nós procuramos fazer da mesma forma quando nós vivemos com as pessoas, porque senão é muito fácil o engano acontecer, né? Não adianta eu falar, eu posso até falar para você, olha, é assim que faz, é assim que segue Jesus, é assim que você usa os teus talentos, é assim que você usa o seu dinheiro, é assim que você trata a tua esposa, assim, posso falar tudo para vocês. Só que eu corro o risco de me tornar um fariseu, porque Jesus alertou sobre isso, não foi? Falou assim, sabe aquilo que os fariseus falam para vocês fazerem? Jesus falou, faz o que eles estão falando, mas não vive do jeito que eles vivem, porque eles falam, só que para o ser humano entender a mensagem de Deus, precisa olhar o quê? Ver o que eles vivem. Obedece, mas você tem que ver na vida deles. Inclusive, uma maneira de discernir falsos mestres, tanto no livro de Judas, quanto no livro de 2 Pedro, é que você tem que viver com as pessoas para você ter esse discernimento. Não simplesmente ouvir uma mensagem, mas você não tem critério seguro enquanto você não vive com ela e vê como é que ela está vivendo. Porque Deus fez assim. Então, o discipulado real, verdadeiro, bíblico, acontece de maneira presencial, convivendo um com o outro. Ensinar a obedecer, não adianta eu acreditar só em você, não, você está fazendo tal coisa? Eu estou. Não, eu quero ver. Eu quero que você me veja também. Olha, é assim que faz. Mas vamos ver como é que está vivendo, como é que a gente se edifica, né? Comunhão entre o povo de Deus, entre o corpo. Exercício dos dons. Como é que consegue exercer? Pensa assim, como é que você exerce um dom de misericórdia? Simplesmente de maneira virtual.
muito, muito limitado, não é? E vários outros. O amor entre nós. Como é que você cumpre 1 Coríntios 13? De maneira virtual. Como é que você consola alguém? É simplesmente mandar no meu tempo, quando eu era criança, você mandava assim, né, a pessoa, era caro pra caramba, né? Aí você mandava o telegrama. Isso é o máximo de consolo. Hoje tem meios muito mais sofisticados. Mas é isso que traz realmente um consolo? Como é que você exerce disciplina de maneira virtual? Para a recuperação de alguém? Se ela não estiver sentindo falta disto aqui, de pessoas, como é que uma disciplina bíblica vai funcionar na vida dela? Porque Deus a criou e nos criou para isso. Outro aspecto, o cristão e sua vida social, né? Fazer discípulos. As pessoas podem ouvir uma mensagem, só que Deus criou, né, vários trechos da Bíblia, 1 Tessalonicenses deixa muito claro isso, Coríntios, mostra muito claramente assim, ó, Paulo não simplesmente enviava uma mensagem de qualquer jeito, olha, tá aí ó, mandando uma cartinha, escrevia uma carta para edificação da igreja, ok? Mas Paulo não evangelizou por meio de cartas, estou falando que é errado fazer isso, só que isso não é completo. Entende? Ele estava lá com as pessoas, ele sofreu apedrejamento no seu corpo. Isso é o normal de Deus, não sofrer apedrejamento, mas você estar ali, porque a mensagem, ela é impessoal. Quando Deus quis dar a sua mensagem, Ele enviou o seu Filho Jesus, uma pessoa, o Verbo encarnou entre nós, nós vimos a sua glória, não somente ouvimos lá do Antigo Testamento, foi visto, João fala, nós apalpamos a glória, nós vimos que é possível um homem viver conforme a vontade de Deus, porque ele viveu entre nós. A igreja, irmãos, ela é visível na sociedade. Se ela perder esse aspecto, ela perde a sua função. Ela se torna algo cada vez mais irrelevante, que não faz diferença alguma, que é uma instituição fantasma por aí. Nós estamos numa guerra, irmãos. Guerras não são vencidas de maneira imaginária, né? Pelo pensamento somente. Pessoas de verdade que têm corpo, alma, elas estão no meio dessa batalha. E a igreja está aí também. O exercício do amor cristão. A própria Bíblia fala, o que adianta você chegar para alguém e falar assim, alguém está com uma necessidade, que bom, Deus te abençoe, vai em paz. Se você não for lá e, tocar a campanha aqui, trouxe isso aqui para você. Porque o entendimento de todo ser humano é esse. Eu estou numa sociedade formada de pessoas, ou pessoas estão ao meu favor, ou pessoas estão contra mim, e a maneira como elas vivem comigo mostra isso, onde elas estão em relação a esse relacionamento com a minha pessoa. Socorro físico, né? Alguém passa mal lá, teu vizinho passa mal, então acho que agora eu não posso fazer nada. Será que Deus aceita isso? Cristão em sua intervenção, inclusive ambiental. Como é que você cuida da natureza? De maneira virtual?
Você vai preservar o quê? Como é que você utiliza o que Deus nos deu? Como é que você defende algo? São só alguns exemplos de várias áreas para a gente entender, juntos, que nós temos o nosso corpo, ele é sujeito a uma série de coisas, Deus está envolvido nisso, mas a vida acontece dessa forma só. Não adianta a gente querer achar que existe substituto para o ideal que Deus criou, para o natural, que é isso que a gente tem. A gente tem isso aqui, corpo, nossa cabecinha, uns aos outros, é isso que Deus planejou e é isso que vai dar certo, porque esse plano não é nosso, é de Deus. É assim que Deus planejou para nós. A autopreservação jamais é aceita por Deus como substituto para o exercício necessário aos relacionamentos acima, aqui em todas as áreas. A autopreservação nunca vai ser aceito por Deus como substituto para o exercício necessário aos relacionamentos de estados acima, seja comigo, com o outro, com o que está ao redor. E a autopreservação pode ser o motivo de viver de modo egoísta, tanto pelos que não querem seguir as autoridades, que falam, faz isso ou faz aquilo, quanto pelos que querem seguir as autoridades. Os que não querem seguir, os que não querem, querem assim, não, eu vou, assim, uma visão assim, eu vou tentar me autopreservar, eu vou tentar me proteger, então não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro. E da mesma forma, aqueles que estão seguindo, muitas vezes podem cair no erro de acreditar que fazer certas coisas é o que vai preservar o seu corpo físico. Que na verdade tudo está nas mãos do nosso Deus. Não está a segurança em fazer ou não fazer. Tem que ficar claro isso na cabeça dos cristãos. Nunca esteve, nem quando não tinha Covid, pessoal. Nunca esteve na nossa mão, ainda bem, E não está agora também. A nossa redenção individual estabelece a verdade de que nossa união fraternal deve ser vivida cada vez mais sincera e intensamente. E essa obediência à palavra de Deus demonstra que a própria palavra de Deus está operando em nós e que dependemos dela como a garantia de vivermos com equilíbrio ante a convicção de nossa fragilidade e brevidade de vida neste mundo. O texto de 1 Pedro fala, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne, falando de nós, agora, é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ela define para nós, tem que ficar claro isso para nós, sempre. Deus define para mim a maneira como eu vivo nesse mundo, e Ele sabe, Ele conhece a minha fragilidade, as coisas que eu estou sujeito, a brevidade da minha vida, e eu conheço isso pela palavra de Deus também, e por isso mesmo vou viver como Deus determinou para mim, porque não há outro jeito. Outro jeito, outra alternativa é uma alternativa humanista, relativista, egocêntrica, de chegar na eternidade e passar vergonha. É só isso que vai acontecer. Agora, esta forma é a forma de ter certeza de que você está vivendo, agradando, glorificando a Deus, que preserva cada um de nós, não porque nós estamos muito atentos ou pouco atentos ao que acontece, preserva porque Ele é Deus,
é parte do seu caráter cuidar de quem é dele, inclusive cuidar de quem não é. Nesse exato momento, há milhões e milhões de pessoas que não estão nem aí para Deus, que continuam com saúde, que continuam tendo oportunidade de conhecer o Senhor Jesus e não estão nem aí para isso. Percebe? Nem elas indo contra Deus não muda o que Deus combinou consigo mesmo que vai fazer conforme o seu plano nesse mundo. A gente vai ter o tempo da ceia do Senhor agora, onde a gente percebe que Jesus se ofereceu totalmente, fisicamente, para a nossa total redenção. E o Evangelho trata disso. Eu quero ler 1 Coríntios 15, alguns trechos, talvez não todos. 1 Coríntios 15, não tá projetado aí, tá bom? Porque é um trecho interessante que Paulo usa para mostrar o Evangelho e combater a falsa ideia que reinava ali na cultura da igreja de Corinto, cultura grega, que Jesus, o corpo era ruim, o corpo não presta para nada, ou que o corpo tem que ser usado porque a pessoa acha que é melhor. Isso é um pensamento grego, e o pensamento grego, infelizmente, formou muito do pensamento, está na base da ciência do mundo ocidental, ok? Ou o corpo é menosprezado, ou ele é supervalorizado, ok? Para colocar o ser humano no centro da história, que nunca esteve no plano de Deus colocar o ser humano no centro da história, que o centro da história é o Senhor Deus mesmo. Mas Paulo fala em Coríntios 15, irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Opa, por que ele foi sepultado? O que ele tinha para ser sepultado? Um corpo. A prova de que morreu. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E como é que ele provou que ele ressuscitou? Versículo 5, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Apareceu porque ele tinha um corpo para mostrar. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes, nesse evangelho completo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram, foram tudo para o inferno, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Está falando de Deus Pai, né? Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Versículo 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra é dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais, corpos terrestres, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra é dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, a outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E Paulo continua, e aquele trecho que a gente leu anteriormente. Jesus morreu, e nós lembramos na ceia, ele teve um corpo para viver, para sofrer, para morrer, por nós. As pessoas presenciaram que aquela pessoa que estava ali sofrendo não era uma pessoa comum. Era Deus que estava resolvendo a separação que o homem causou entre ele mesmo e o seu Criador. E a ceia nos ajuda a lembrar disso. A lembrar que aqueles que pertencem a Jesus, que já reconheceram seus pecados perante Deus, que não têm o que fazer com eles, a não ser aceitar o que Jesus fez por você. Você pode ter certeza de que você é parte do povo de Deus. Deus quer que a gente celebre esse momento, lembre o que Ele fez por nós. Fala, nossa, Jesus, a minha vida, o meu corpo, a maneira como eu vivi nesse mundo é tão egoísta, tão ruim. Estraguei, inclusive o corpo que o Senhor me deu, estraguei de diversas formas. Mas o Senhor me redimiu. E o Senhor promete na tua palavra que o Senhor um dia vai redimir o meu corpo também. O Senhor vai me dar um novo. Prova de que eu sou do Senhor. Esse corpo capaz de suportar, de viver a eternidade, sem nenhum tipo de doença, de corrupção, de nada disso. Porque Jesus nos salvou.
E esse momento é para a gente lembrar disso. Queria chamar aqui Luciano, Lucas Mendes, Chaim,